Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo à disciplina de Estrutura das Demonstrações Contábeis. Este é o nosso segundo encontro, nossa segunda aula. Na aula de hoje, nós vamos trazer a respeito, vamos discutir sobre a DRE e a DRA, que são as demonstrações do resultado do exercício e a demonstração do resultado abrangente. Em nossa aula anterior, nós vimos a estrutura do balanço patrimonial. Na aula de hoje, nós vamos conhecer a estrutura dessas demonstrações. Eu sou o professor Eric Ferreira, bacharel em Ciências Contábeis e também mestre em Contabilidade. E na aula de hoje nós vamos explorar os aspectos relacionados à estrutura dessas demonstrações. Muito bem, nesse sentido, eu convido você a ir ao slide para visualizarmos os objetivos da nossa aula de hoje. Então, nós temos como objetivos da nossa disciplina para a nossa aula de hoje compreender a estrutura. Então, hoje nós vamos compreender a estrutura das demonstrações do resultado do exercício, né? Primeiro, da DRE, da demonstração do resultado do exercício, e depois também vamos compreender a estrutura da demonstração do resultado abrangente, conhecido como DRA. Então, nós temos a DRE e a DRA. Então, eu acredito que você já deve ter reparado que as duas demonstrações trazem em seu nome a palavra resultado. Isso quer dizer que está ligado ao desempenho da empresa. Então, quando a gente fala de DRE, DRA, estamos nos referindo ao desempenho da entidade. Então estamos preocupados com o desempenho da entidade. Então, nesse sentido, a DRE é a primeira demonstração a se preocupar com esse aspecto, de evidenciar qual foi o desempenho da entidade em certo período, em determinado período. Muito bem, vamos então visualizar os primeiros aspectos relacionados à DRE. Vejamos. Em relação à DRE, a demonstração de resultado do exercício, o que é a DRE? Essa demonstração é a apresentação das operações da entidade realizadas pela empresa durante o exercício social. Então, durante um determinado período, durante um determinado exercício, demonstradas de forma a destacar o resultado líquido do período. Então, o produto final da DRE será o resultado líquido do período, também conhecido como lucros ou prejuízos, que a DRE irá apresentar, incluindo também as receitas e as despesas realizadas. Então, a DRE ela vai evidenciar todas as receitas, as contas de receitas e todas as contas de despesas referente a um determinado período que foram realizadas pela entidade. E a DRE, ela possui como objetivo apresentar o resultado da movimentação patrimonial da entidade. Então, ela vai demonstrar, através deste resultado, o desempenho organizacional da empresa, o desempenho da entidade em determinado período. Ela apura as receitas e as despesas, chegando num resultado final. Então, aqui já traz implicitamente o conceito do princípio da confrontação entre receitas e despesas. Então, sempre que eu tenho uma DRE, eu terei uma confrontação entre receitas e despesas. Estarei preocupado ali em demonstrar receitas e despesas. Isso quer dizer que a DRE ela se compõe de receitas e despesas que se contrapõem. Então, ou seja, eu atendo aí, neste momento, o princípio da confrontação entre receitas e despesas, o princípio da competência. Eu tenho que demonstrar as minhas receitas e eu tenho que demonstrar as minhas despesas. E quando a gente fala de receitas e fala de despesas, pense o seguinte: despesas refere-se a todo o esforço da empresa, a todo o esforço em colocar um produto à venda, todo o esforço da empresa em dar uma manutenção ali nos seus recursos. Então, a despesa refere-se a todo o esforço da entidade. Por outro lado, a receita é o benefício que a entidade obtém, ela vai ter um ingresso ali de benefícios através daquele esforço. Então, ela tem a despesa como seu esforço e a receita como seu benefício, a sua recompensa
por ter tido aquele esforço. Então, nesse sentido, nós temos as receitas e temos também as despesas. E ambos juntos vão compor o desempenho da organização, vão expressar ali, vão demonstrar o desempenho da entidade. Vejamos então mais aspectos relacionados à DRE. Então a DRE, ela é uma demonstração contábil que se destina a evidenciar, então ela vai evidenciar, vai demonstrar a formação do resultado líquido através da confrontação de receitas e despesas. Receitas menos despesas, teremos o resultado líquido do período em um determinado exercício, em um determinado período, através do confronto das receitas, custos. Custos, nesse caso, refere-se aos custos das mercadorias vendidas, ou aos custos dos produtos fabricados, ou aos custos dos serviços prestados e possuem a natureza de despesa, tá? Então, nesse caso, custos, no nosso contexto, refere-se a despesas. Então, e despesas apuradas segundo o princípio contábil do regime de competência. Então, eu tenho que reconhecer, no mesmo período, todas as receitas que foram obtidas e todas as despesas que foram, que estão ali relacionadas ao exercício social, da empresa. Eu tenho que reconhecer ao mesmo tempo, tanto receitas quanto despesas. A DRE, ela oferece uma síntese financeira, é como se fosse um resumo dos resultados operacionais relacionados à atividade de uma empresa em determinado período, em certo período. Então a DRE, ela representa um relatório que resume todas as movimentações relativas ao desempenho organizacional da empresa. Então a DRE, ela traz de maneira resumida todos esses aspectos das movimentações, demonstrando assim as receitas e as despesas de determinado período. Então, pela DRE, a gente consegue visualizar como foi esse esforço da empresa em obter esses benefícios. Será que ela foi eficiente? Será que ela não foi tão eficiente? A gente consegue visualizar, então, através ali da confrontação entre receitas e despesas, que serão expressas pelo resultado líquido do período, como está essa DRE, como que está o desempenho da organização, como que está a sua capacidade em gerar lucro, conforme as suas operações, conforme o exercício, conforme a sua atuação no mercado. Muito bem, vamos ver então mais aspectos relacionados à DRE. Então a DRE é a apresentação em forma resumida, a DRE ela é sucinta, das operações realizadas pela empresa durante o exercício social, demonstradas de forma a destacar o resultado líquido. Teremos no final o resultado líquido do período, refere-se ao período, seja mês, seja semestre, seja trimestre, seja anual, então é do período, incluindo o que se denomina de receitas e despesas realizadas. Então, tudo aquilo que a gente encontra de receitas e também de despesas dentro da demonstração, ela foi realizada, foi executada durante um período. No caso de despesas, as despesas referem-se a todos os recursos que foram consumidos. Então, quando a gente está falando ali de despesa, estamos nos preocupando também com os recursos que foram consumidos, no processo de venda, com os recursos que foram consumidos no processos administrativos. Então, as despesas referem-se a esse consumo de recursos também. Ela é sim um esforço, mas é também ao mesmo tempo um consumo de recursos. Por outro lado, temos as receitas. As receitas são os benefícios, são as vendas que a empresa realizou. São as vendas de mercadoria, as vendas de produtos ou as vendas de serviços que a empresa efetuou num certo período. Então, essas vendas, elas são reconhecidas e essas despesas são abatidas dessas vendas. Então, deste modo, temos uma confrontação entre receitas e despesas. Muito bem, vejamos mais então em nosso slide. Nós temos que receitas. O que é então receitas? Estamos aqui falando de receitas e despesas. Bem, receitas é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período proveniente das atividades ordinárias da entidade que resultam no aumento do seu patrimônio líquido.
exceto as contribuições proprietárias. Então perceba, temos aqui ingresso bruto, ou seja, algo vai aumentar, vai trazer um benefício econômico para a entidade num certo período. Então a receita ela é um benefício proveniente das atividades operacionais, da própria entidade. Então isso vai traduzir-se em quê? Isso vai aumentar o nosso PL, o patrimônio líquido. Imagine uma situação hipotética em que eu tenha receitas, mas não tenha despesa, ou que minha despesa seja zero. Então eu terei um resultado líquido positivo, um resultado líquido em que irá aumentar o meu patrimônio líquido, o meu PL. Então, essa receita, ela contribui para o meu patrimônio, ela vai aumentar os recursos da entidade. Só que aqui vale destacar que nós estamos lendo o conceito de receitas que é trazido pelo CPC 30, o pronunciamento contábil relativo a receitas. Então, aqui é só um parêntese. O CPC 30, CPC de receitas, ele estava em vigor até 2017. Tá? Então, esse CPC ele não está mais em vigor. Mas o conceito ele permanece válido. Aliás, o conceito foi atualizado, como a gente pode ver aqui. Então, o que então é receitas? Receitas representa o aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil, originado no curso das atividades usuais da entidade, na forma do quê? De fluxos de entradas ou de aumentos nos ativos ou de reduções nos passivos, vai reduzir também passivos, que resultam em aumento no patrimônio líquido e que não sejam provenientes de aportes dos participantes do patrimônio. Então, ou seja, receita não tem nada a ver com aportes ou com ingressos de recursos provenientes dos sócios. Este conceito que estamos visualizando, ele é do CPC 47, CPC que entrou em vigor no início de 2018. Então, o CPC 47 é o CPC que atualmente está em vigor e ele substitui o CPC 30, que é o CPC de receitas. Então, isso quer dizer que na prática nós não temos mais o CPC 30, o CPC de receitas. Agora utiliza-se o CPC 47, que é receita de contrato com clientes. Neste conceito, tudo que for receita está relacionado a um contrato, seja um contrato escrito, um contrato verbal. Então, falou-se de receita, falou-se de uma relação contratual, que está ligado a uma movimentação financeira econômica da entidade com terceiros. Então, nós temos aqui, trata-se também de um aumento de benefício. Mas repare que o conceito ele foi atualizado, mas ele permanece esse aspecto de ser um aumento, de trazer um aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil, originado no curso das atividades. Então, o conceito ele permanece o mesmo. Ele vai ser, sim, um aumento de benefícios. Este é o conceito de receitas. Então, quando a gente fala de receita, estamos nos referindo a este aspecto. Além disso, nós temos também que a receita ela denota todos os recebimentos auferidos pelo desempenho da atividade. Tem como resultado final o aumento do ativo. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma receita, essa receita na sua contraparte pode aumentar, por exemplo, o meu caixa, pode aumentar, por exemplo, o banco, então as contas bancárias. Então, a existência de receita denota recebimentos. Denota que a empresa terá recebimentos, que a empresa terá novos recursos, novos ativos, seja na forma de caixa, seja na forma de bancos ou na forma de algum outro recurso. Então a empresa ela terá um aumento de benefícios econômicos, uma vez que ela vai obter esse direito ou este bem. Então denota o recebimento auferidos pelo desempenho, só para destacar novamente, a DRE está ligado ao desempenho da entidade em determinado período, então isso vai aumentar o ativo. Então, quando a gente fala em relação à estrutura da DRE, é importante destacar que no início da nossa estrutura, nós temos as receitas operacionais.
As receitas operacionais referem-se àquelas receitas provenientes da atividade operacional da empresa. Então, a atividade operacional da empresa vai se expressar na forma de receitas. E as receitas podem ser de vários tipos. Nós temos exemplos, como por exemplo, vendas de mercadorias, vendas de produtos, vendas de serviços. Bem, se a empresa for comercial, uma empresa comercial, ela terá como receita as vendas de mercadorias. Se for uma empresa industrial, uma indústria, ela terá como receita as vendas de produtos. Mas, se for uma prestadora de serviço, ela terá a receita de vendas com prestação de serviço. Então, perceba que cada tipo de receita está atrelado ao tipo de empresa. Então, vai depender muito do tipo de empresa. Então, perceba que a DRE ela vai refletir a maneira como a empresa é. Então, se a empresa se ela for uma prestadora de serviço, ela vai ter uma receita de serviço. Isso quer dizer que um usuário da informação, ao acessar o relatório da DRE e visualizar as informações ali contidas e observar a receita, ele pode, pela observação da receita, identificar o tipo de empresa. Então, se é uma empresa comercial, se é uma empresa industrial, só observando a receita, o usuário ele consegue identificar o tipo de empresa. Então, perceba que o relatório financeiro ele vai além de se expressar,